Fenomenologia do Espírito, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, é uma das obras mais importantes da filosofia ocidental e explora a trajetória do espírito humano em sua busca por conhecimento e autocompreensão. A obra, publicada em 1807, busca descrever o desenvolvimento da consciência até atingir o estado de autossuficiência e liberdade, que Hegel chama de saber absoluto. Cada estágio da consciência reflete uma forma de entendimento e de interação com o mundo. Vou destacar as principais ideias dos capítulos mais importantes da obra. Prefácio. Hegel começa a obra discutindo filosofia de forma abstrata, abordando temas como o método dialético, o processo do vir a ser, processo de desenvolvimento e a crítica a visões filosóficas anteriores. Ele propõe que o conhecimento não pode ser obtido por meios isolados ou estáticos, mas sim por meio de um movimento histórico e dialético de contradições e superações. Introdução. Hegel introduz a noção de que a consciência passa por diferentes estágios de desenvolvimento. Ele argumenta que a consciência começa com o que ele chama de certeza sensível, ou a crença de que aquilo que os sentidos percebem é a realidade última. No entanto, essa certeza inicial é instável, pois a experiência revela a inconsistência dos sentidos. Capítulo 1. Consciência. Aqui, Hegel detalha a evolução da consciência, começando com a certeza sensível, que se transforma em percepção e, eventualmente, em entendimento. A certeza sensível é a tentativa inicial da consciência de apreender o objeto em sua pura singularidade. Contudo, a contradição interna dessa tentativa leva à percepção, onde a consciência reconhece que o objeto não é apenas singular, mas também uma combinação de várias propriedades. Por fim, no entendimento, a consciência começa a perceber as forças que governam os objetos, como as leis da natureza. Veroseket. Capítulo 2. Autoconsciência. A autoconsciência surge quando a consciência se volta para si mesma e reconhece sua independência em relação ao mundo externo. Hegel apresenta o famoso conceito da dialética do senhor e do escravo, onde a autoconsciência só pode afirmar sua independência ao ser reconhecida por outra autoconsciência. A luta pelo reconhecimento resulta em uma relação de dominação e submissão, mas eventualmente o escravo adquire mais autoconsciência ao trabalhar e transformar o mundo. Capítulo 3. Razão. Nesse estágio, a autoconsciência se desenvolve para se identificar como razão, ou seja, o princípio universal que pode inter o mundo e a si mesma. Hegel explora a forma como a razão tenta compreender o mundo de maneira científica e moral, mas também encontra limites. Aqui, a razão tenta reconciliar a subjetividade do indivíduo com a objetividade do mundo, explorando temas como moralidade, ética e leis. Capítulo Parf. Espírito. O espírito é o estágio em que a consciência não é mais puramente individual, mas reconhece sua relação com a comunidade e a história. O espírito se manifesta em instituições sociais, na cultura e na história. Para Hegel, a liberdade verdadeira só pode ser alcançada através do espírito, na medida em que o indivíduo se reconhece parte de algo maior. Ele examina três formas de espírito: o espírito ético, comunidade; a cultura, alienação da individualidade; e a moralidade, reconciliação entre subjetivo e objetivo. Capítulo Faf. Religião. A religião, para Hegel, é uma forma de manifestação do espírito que antecipa o saber absoluto. Na religião, o espírito reconhece sua essência divina, mas ainda de forma figurativa. Ele divide a evolução da religião em três formas: a religião natural, a adoração da natureza; a religião da arte, religião grega; e a religião revelada, o cristianismo. O cristianismo, para Hegel, representa a mais alta forma de religião, porque incorpora a ideia de que o espírito divino se manifesta no mundo. Capítulo 6. Saber absoluto. O saber absoluto é o ponto culminante da fenomenologia do espírito. É o estágio final onde a consciência se torna totalmente consciente de si mesma e do mundo. Aqui não há mais separação entre sujeito e objeto, individualidade e universalidade. Hegel sugere que no saber absoluto o espírito atinge a plena liberdade, reconhecendo que a realidade é o desdobramento de si mesma através da história. Em resumo, o livro traça um movimento dialético que começa com a consciência individual e se desenvolve até o espírito universal. Ao longo do caminho, a consciência passa por várias contradições, mas cada contradição é resolvida de forma a levar a consciência a um nível mais alto de autocompreensão. O objetivo final é alcançar o saber absoluto, onde a consciência humana reconhece a si mesma como parte do processo universal.
No primeiro estágio da consciência, segundo Hegel, descrito na introdução de Fenomenologia do Espírito, a consciência se manifesta como certeza sensível, ou sensibilidade imediata. Este é o ponto de partida da jornada dialética da consciência, onde ela busca apreender a realidade através de uma experiência imediata e direta com os objetos. A certeza sensível corresponde ao nível mais básico e primitivo de relação com o mundo. O contato com o objeto sensorial e singular que é apreendido de forma direta, sem mediação conceitual. A busca pela verdade imediata. Neste estágio inicial, a consciência acredita que a verdade do objeto está em sua singularidade e no seu estar presente diante dos sentidos. A relação entre sujeito e objeto é puramente empírica e objetiva, ou seja, o sujeito acredita que a verdade está simplesmente ali no objeto que ele percebe, sem precisar de reflexão ou análise. O objeto é visto como algo individual e único, com uma identidade própria, independente do sujeito. Assim, assim a consciência tenta apreender o objeto em sua totalidade apenas por meio da percepção sensorial. Por exemplo, ao olhar para uma árvore, a consciência nesse estágio acredita que a verdade da árvore está simplesmente no fato de ver a árvore, em sua imediaticidade, sem se preocupar em identificar conceitos mais complexos como ser uma árvore ou pertencer à natureza. Para a certeza sensível, a árvore é apenas um dado imediato, algo presente no campo sensorial. As limitações da certeza sensível, Hegel, no entanto, rapidamente aponta a inadequação e a contradição interna desse modo de apreender a realidade. Ele argumenta que a certeza sensível falha em captar a verdadeira essência do objeto, pois se limita apenas à superfície da experiência sensorial. A principal contradição surge da própria natureza da certeza sensível. O que parece ser uma apreensão direta da singularidade do objeto é, na verdade, uma percepção limitada e mediada pela linguagem e pela subjetividade. Hegel faz a crítica central de que a certeza sensível, ao tentar captar o objeto singular, percebe apenas generalidades. A consciência sensível percebe algo como isto ou aqui. Mas essas palavras são, na realidade, conceitos universais que podem ser aplicados a qualquer coisa. Assim, a tentativa de apreender o objeto em sua particularidade cai no universal, tornando impossível a obtenção de uma certeza sensível absoluta. O isto que a consciência pensa ser uma particularidade única pode ser qualquer objeto, qualquer isto no tempo e no espaço. Da mesma forma, o aqui, que ela pretende ser um lugar específico, é, na verdade, um conceito genérico que pode se aplicar a qualquer lugar. A passagem para a percepção. Devido a essas contradições, Hegel mostra que a consciência não pode permanecer no nível da certeza sensível, pois esta não consegue dar conta da verdadeira natureza dos objetos. O objeto sensível, longe de ser algo puro e dado de forma imediata, é sempre mediado por uma estrutura conceitual e relacional. Portanto, a consciência é forçada a transcender essa tentativa inicial de apreensão e evoluir para um novo estágio, o da percepção. A percepção, o próximo estágio no desenvolvimento da consciência, busca superar as limitações da certeza sensível, reconhecendo que os objetos não são apenas uma coleção de sensações imediatas, mas possuem propriedades, qualidades e relações internas que devem ser compreendidas. O sujeito, nesse novo estágio, passa a investigar o objeto, buscando suas propriedades universais e tentando encontrar regularidades e padrões. A certeza sensível é o ponto de partida da jornada do espírito em busca de conhecimento, mas ela logo revela suas limitações ao tentar capturar a verdade dos objetos por meio dos sentidos. Hegel utiliza esse estágio para ilustrar a dialética da consciência, mostrando que cada forma de conhecimento contém suas próprias contradições internas, que forçam a consciência a avançar para níveis mais elevados de compreensão. O fracasso da certeza sensível abre o caminho para o desenvolvimento da percepção, onde a consciência começará a investigar as propriedades dos objetos e a se afastar da imediaticidade sensorial em direção a um entendimento mais profundo e reflexivo do mundo. Este primeiro estágio da consciência mostra, portanto, como a experiência humana começa com a confiança nos sentidos, mas rapidamente descobre que essa confiança é insuficiente para apreender a totalidade do real. Isso inicia o movimento dialético em busca de formas mais complexas e mediadas de conhecimento. O próximo estágio da consciência no desenvolvimento dialético de Hegel é o estágio da percepção.
Após a certeza sensível revelar suas limitações, a consciência se move para um nível mais elevado, onde começa a reconhecer que o mundo não pode ser entendido apenas pela experiência imediata e sensorial. A percepção, então, tenta ir além da mera sensação, ao explorar as propriedades dos objetos e suas relações com outros objetos e com o próprio sujeito. O que é a percepção? A percepção, segundo Hegel, é a etapa em que a consciência busca compreender o objeto de maneira mais profunda, reconhecendo que ele não é uma simples unidade indivisível dada pelos sentidos, mas que possui uma multiplicidade de características ou propriedades que podem ser percebidas e descritas. Aqui, a consciência começa a distinguir e identificar essas várias propriedades como algo essencial para entender o objeto em sua totalidade. Enquanto na certeza sensível, a consciência apenas buscava apreender o isto particular e singular, na percepção, ela já reconhece que o objeto possui uma estrutura interna composta de diferentes qualidades. Por exemplo, ao perceber uma maçã, a consciência agora nota que a maçã é vermelha, lisa, esférica, doce, etc. Essas propriedades são universais, isto é, podem ser encontradas em outras maçãs e em outros objetos. A transição da certeza sensível para a percepção. No estágio da certeza sensível, a consciência tentava agarrar a singularidade do objeto, mas acabou percebendo que apenas captava generalidades. Agora, na percepção, a consciência reconhece que o objeto é uma totalidade composta de várias propriedades universais. Isso marca um avanço. A consciência já não tenta apreender o objeto como uma mera unidade singular sensível, mas como uma unidade de múltiplas determinações. Porém, ao passar para este estágio, a consciência continua acreditando que a verdade do objeto está fora dela, ou seja, ainda não entende que o objeto que ela percebe é também o resultado de sua própria atividade perceptiva. A consciência acredita que o objeto tem uma existência independente e que ela, como sujeito, apenas reflete suas características. As contradições da percepção. Apesar do avanço em relação à certeza sensível, a percepção também tem seus limites e contradições. Hegel argumenta que ao tentar compreender um objeto como uma soma de várias propriedades, a consciência se depara com a seguinte contradição. O objeto é, ao mesmo tempo, uma unidade, e um muitos, uma multiplicidade de propriedades. A consciência percebe o objeto como uma unidade, mas essa unidade se dissolve em uma série de características individuais, o que gera uma tensão. Por exemplo, a maçã que percebemos é vista como um objeto único, mas ela contém múltiplas qualidades, muitos, como cor, sabor, textura, tamanho e assim por diante. Como essas propriedades coexistem em um só objeto? A percepção enfrenta o problema de entender como o objeto pode ser simultaneamente uma unidade indivisível e uma coleção de propriedades múltiplas e distintas. Além disso, essas propriedades podem ser vistas de diferentes maneiras, dependendo das condições de observação, da perspectiva do observador ou do contexto. Por exemplo, a cor da maçã pode parecer diferente sob uma luz diferente, ou o sabor pode variar conforme quem a prova. Assim, a consciência se depara com a instabilidade de sua própria percepção. O papel do sujeito na percepção. Outro aspecto importante do estágio da percepção é a relação entre o sujeito, aquele que percebe, e o objeto, aquilo que é percebido. Na certeza sensível, a consciência simplesmente aceitava o objeto tal como ele se apresentava. No estágio da percepção, no entanto, a consciência começa a ter um papel mais ativo, reconhecendo que ela está envolvida na forma como o objeto é percebido. A consciência percebe que suas próprias categorias, seus conceitos e sua forma de perceber influenciam na maneira como o objeto se apresenta. Isso introduz a ideia de que o objeto, tal como é percebido, não é puramente objetivo, mas é sempre mediado pela subjetividade do sujeito. O objeto é, em parte, uma construção da própria consciência. A superação da percepção. Rumo ao entendimento. A percepção, como a certeza sensível, também é marcada por contradições internas. A tensão entre o a unidade do objeto, e o muitos, suas diversas propriedades, não pode ser resolvida dentro do próprio estágio da percepção. Além disso, a percepção leva a consciência a perceber que o objeto não é algo independente e autossuficiente, mas que está sempre relacionado com outras coisas e com o próprio sujeito. Essas contradições obrigam a consciência a avançar para um novo estágio, o do entendimento.
No estágio do entendimento, a consciência começará a investigar as forças e as leis que governam as inter-relações entre os objetos, superando a visão de que os objetos são apenas coleções de propriedades. Conclusão: o estágio da percepção representa um avanço significativo no caminho da consciência rumo ao saber absoluto. A consciência, ao se afastar da experiência puramente sensorial da certeza sensível, começa a perceber o mundo de maneira mais estruturada, reconhecendo a multiplicidade de propriedades nos objetos e seu papel ativo na experiência perceptiva. No entanto, as contradições entre a unidade e a multiplicidade dos objetos e a natureza mediada da percepção levam a consciência a buscar um entendimento mais profundo, que será encontrado no próximo estágio, o entendimento. Dessa forma, a percepção é um estágio transitório, no qual a consciência começa a reconhecer a complexidade do mundo e de si mesma, mas ainda está longe de alcançar a verdadeira compreensão da totalidade. O próximo estágio no desenvolvimento da consciência, segundo Hegel, após a percepção, é o entendimento. No estágio do entendimento, a consciência começa a investigar as forças e leis que governam os objetos e suas relações. Este é um passo crucial na trajetória dialética da consciência, pois o entendimento permite à consciência superar as contradições observadas no estágio da percepção e aprofundar sua compreensão da realidade, indo além da mera observação sensível das propriedades dos objetos. O que é o entendimento? No estágio da percepção, a consciência tentou apreender o objeto como uma unidade composta por múltiplas propriedades, mas encontrou a contradição entre o um, a unidade do objeto, e os muitos, suas propriedades. No entendimento, Hegel argumenta que a consciência tenta resolver essa contradição através da introdução de forças e leis que explicam a interação entre as propriedades dos objetos e suas relações internas. O entendimento é, portanto, a capacidade da consciência de ir além da experiência sensível e das propriedades visíveis do objeto. Neste novo estágio, a consciência busca aprender a realidade subjacente e invisível, que determina a aparência dos objetos e as interações entre eles. Hegel chama isso de um movimento para além da superfície, onde a consciência passa a investigar as estruturas que sustentam e explicam as relações aparentes. Por exemplo, a consciência não se contenta mais em perceber que uma maçã é vermelha, lisa, esférica e doce, como no estágio da percepção. Agora ela se pergunta: quais são as forças e leis que fazem com que a maçã tenha essas propriedades? A consciência busca entender não apenas o que a maçã é, mas por que ela é assim. Ela investiga, por exemplo, os processos biológicos que formam a estrutura da maçã ou as leis da natureza que determinam suas cores, formas e sabores. A introdução de forças e leis. No estágio do entendimento, a consciência passa a considerar que por trás de cada fenômeno visível há uma força invisível que o explica. Essa força não é percebida diretamente pelos sentidos, mas é inferida pelo raciocínio e pela observação dos efeitos que ela produz. A consciência reconhece que o que aparece na experiência sensível é apenas a manifestação de uma realidade mais profunda e essencial. Um exemplo clássico dessa transição pode ser visto nas ciências naturais. Um cientista que observa um imã atraindo objetos metálicos não se contenta apenas com a percepção de que o metal se move em direção ao imã. Ele busca entender a força magnética que está por trás desse fenômeno. O entendimento, então, é esse esforço de captar as forças que operam por trás dos fenômenos e de formulá-las em termos de leis. Essas leis não são apenas padrões observáveis, mas princípios universais que governam o comportamento dos objetos no mundo. No exemplo do magnetismo, a lei da atração magnética explica de maneira geral como e por que certos metais são atraídos por ímãs, não importando o contexto particular. Assim, o entendimento é capaz de ir além da percepção de objetos isolados e propriedades específicas, formulando uma visão unificada da realidade, onde forças invisíveis operam de acordo com leis racionais. Superação das contradições da percepção. O entendimento é também uma forma de superar as contradições presentes no estágio da percepção. Na percepção, a consciência se deparou com a dificuldade de reconciliar a unidade de um objeto com suas múltiplas propriedades, ou seja, como um pode se manifestar em muitos. O entendimento resolve essa contradição ao introduzir a noção de que o objeto é regido por forças internas, que unificam suas propriedades diversas.
As várias qualidades do objeto são vistas como expressões de uma força essencial subjacente. Essa abordagem dialética é fundamental para Hegel, pois mostra como a consciência avança através da superação das contradições internas de cada estágio. O entendimento é capaz de perceber que a multiplicidade das propriedades observadas não está em contradição com a unidade do objeto, mas, na verdade, é uma manifestação das forças que estruturam o objeto como um todo. Limitações do entendimento. Apesar do avanço que o entendimento representa em relação à percepção, Hegel aponta que o entendimento também tem suas limitações. A principal limitação do entendimento é que ele ainda vê o mundo de maneira dualista. Ele distingue rigidamente entre o fenômeno, o que aparece aos sentidos, e a essência, a força invisível que está por trás dos fenômenos. A consciência, nesse estágio, acredita que a essência está em uma esfera separada dos fenômenos, como algo inacessível e abstrato. Hegel critica essa separação porque, para ele, a essência e o fenômeno não podem ser entendidos como realidades separadas e autônomas. A verdadeira compreensão da realidade deve reconciliar essas duas esferas, mostrando que a essência se manifesta nos fenômenos e que os fenômenos são expressões da essência. No entanto, no estágio do entendimento, a consciência ainda não atingiu essa síntese. Outro problema é que o entendimento tende a conceber as forças e leis de forma abstrata e fixa. Ele formula princípios universais, mas falha em reconhecer o caráter dinâmico da realidade que está em constante mudança e evolução. O entendimento ainda não compreende o processo dialético como o movimento de contradições e reconciliações que impulsiona a realidade. Assim, ele tenta impor uma ordem fixa sobre um mundo que, na verdade, é dinâmico e fluido. A transição para o próximo estágio. A razão. As limitações do entendimento forçam a consciência a seguir adiante em sua jornada dialética. O próximo estágio é o da razão, onde a consciência finalmente começa a entender que a distinção entre essência e fenômeno, sujeito e objeto, não é tão rígida quanto parecia. Na razão, a consciência busca superar o dualismo do entendimento e reconhecer que ela própria é parte do processo que constrói e manifesta a realidade. A razão unifica a essência e o fenômeno, permitindo que a consciência se reconheça como parte ativa e integrada no todo. Conclusão. O estágio do entendimento é crucial na fenomenologia do espírito, pois marca um grande avanço na capacidade da consciência de compreender o mundo. Aqui, a consciência começa a investigar as forças e leis que explicam a realidade subjacente aos fenômenos, indo além da experiência sensível e da percepção superficial dos objetos. No entanto, o entendimento ainda é limitado por seu dualismo e sua abordagem fixa e abstrata da realidade. Essas limitações levam a consciência a continuar sua jornada rumo ao próximo estágio, onde a razão começará a integrar as contradições que o entendimento não consegue resolver. O estágio seguinte ao da razão na dialética da consciência em Hegel é o estágio do espírito. Esse é um dos momentos mais elevados na trajetória da fenomenologia do espírito, pois é aqui que a consciência reconhece que sua verdadeira realidade não é apenas a razão abstrata, mas sua existência concreta na vida social, política e histórica. No estágio do espírito, a consciência deixa de ser um sujeito individual isolado e se entende como parte de uma comunidade que compartilha uma realidade coletiva. O conceito de espírito. Para Hegel, o espírito, Geist, é mais do que um simples conceito abstrato. Ele representa a realização plena da consciência. O espírito é a manifestação da consciência coletiva, da vida humana em sua totalidade, incluindo suas dimensões social, cultural e histórica. Diferente dos estágios anteriores, onde a consciência estava centrada em si mesma ou em sua relação individual com o mundo, o espírito reflete o entendimento de que a verdade só pode ser encontrada na vida concreta e coletiva dos seres humanos. O espírito, assim, é o reconhecimento de que a realidade não pode ser compreendida isoladamente pelo indivíduo, mas sim em sua interação com a comunidade. Hegel vê o espírito como uma força ativa que se realiza historicamente através das instituições, costumes e normas que regem a vida social. A consciência, ao se tornar espírito, percebe que sua liberdade e verdade estão vinculadas à liberdade e à verdade da comunidade à qual pertence.
Espírito subjetivo e espírito objetivo. Hegel divide o espírito em duas dimensões principais, o espírito subjetivo e o espírito objetivo. Essas duas categorias ajudam a mapear o progresso do espírito desde sua existência individual até sua realização coletiva. Espírito subjetivo. Refere-se à individualidade da consciência, à subjetividade que cada pessoa possui. Nesse sentido, o espírito subjetivo é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e de suas próprias capacidades, incluindo sua racionalidade, liberdade e autonomia. No entanto, essa subjetividade não é suficiente para compreender a totalidade da realidade. O espírito subjetivo precisa se transformar e se expandir para atingir o nível do espírito objetivo. Espírito objetivo. O espírito objetivo é a realização da consciência na vida social e histórica. Aqui, a individualidade é superada, pois a consciência reconhece que sua verdadeira natureza está na participação em uma comunidade maior. O espírito objetivo se manifesta nas instituições, costumes e leis que regulam a vida coletiva dos seres humanos, como a família, o direito e o Estado. Nesse estágio, o espírito encontra sua liberdade e verdade na unidade com o todo social, e não mais na separação individual. O desenvolvimento do espírito. O espírito passa por várias etapas de desenvolvimento, conforme se manifesta na vida humana e histórica. Essas etapas estão vinculadas às diversas formas de vida social e política que os seres humanos construíram ao longo da história. Para Hegel, o espírito se desenvolve dialeticamente, ou seja, ele se transforma ao enfrentar e superar contradições, resultando em formas mais elevadas de consciência coletiva. A vida ética. O primeiro desenvolvimento do espírito ocorre na vida ética, onde a consciência reconhece sua inserção em uma rede de obrigações e deveres. A vida ética é marcada pela participação em instituições que mediam as relações entre os indivíduos, como a família e a sociedade civil. No entanto, a vida ética muitas vezes é vivida de forma imediata, sem reflexão crítica sobre as normas e valores em questão. Aqui, os indivíduos seguem as tradições e costumes sem questioná-los profundamente. 2. Alienação do espírito. A próxima etapa é a alienação, onde a consciência experimenta uma ruptura entre sua vida individual e a realidade social. O espírito alienado se sente separado das instituições e normas que deveriam fornecer sua identidade e propósito. Esta alienação é uma experiência comum nas sociedades modernas, onde os indivíduos podem se sentir desconectados das estruturas sociais que os governam. Para Hegel, essa alienação é uma fase transitória, que prepara o caminho para uma síntese mais elevada. A reconciliação do espírito. Após a alienação, o espírito atinge a reconciliação, onde a consciência supera a separação entre si mesma e o mundo. A consciência se reintegra à vida social de forma consciente e crítica, reconhecendo sua participação ativa na constituição da realidade social e política. Esse estágio culmina na forma mais elevada de vida ética, onde o indivíduo se reconhece como livre dentro do todo coletivo. O espírito no Estado. Para Hegel, o Estado é a manifestação mais alta do espírito objetivo. No Estado, as liberdades individuais são reconciliadas com a liberdade coletiva, e os indivíduos encontram sua realização plena ao participar das instituições políticas e legais que governam a vida social. O Estado não é visto como uma força opressiva, mas como o meio pelo qual os indivíduos exercem sua liberdade. O Estado para Hegel é a encarnação da razão universal, onde o espírito se realiza de maneira concreta e coletiva. O Estado hegeliano não é simplesmente um conjunto de leis e instituições. Ele é a unidade ética que incorpora a vontade racional de seus cidadãos. No Estado, a liberdade individual e a ordem social se unem, criando um espaço onde os seres humanos podem se desenvolver plenamente como seres racionais e livres. Essa concepção do Estado como a realização do espírito é uma das ideias mais controversas de Hegel, pois parece sugerir que a liberdade individual só pode ser alcançada dentro de uma ordem política específica. O espírito absoluto. O estágio final do espírito é o espírito absoluto, que é a culminação de todo o processo dialético. O espírito absoluto é o momento em que a consciência atinge a compreensão total de si mesma e do mundo. No espírito absoluto, as contradições entre o sujeito e o objeto, o indivíduo e a comunidade, a razão e a realidade, são finalmente superadas. A consciência reconhece que a totalidade do ser é racional e que ela mesma é parte dessa totalidade. O espírito absoluto se manifesta em três formas principais: arte,
religião e filosofia. Arte. A arte é a forma mais imediata de expressão do espírito absoluto. Na arte, o espírito se manifesta através de formas sensíveis e simbólicas, criando uma unidade entre o material e o ideal. No entanto, a arte ainda é limitada, pois a verdade é apresentada de maneira indireta, por meio de representações estéticas. Religião. A religião é uma forma mais elevada de expressão do espírito absoluto, pois ela expressa a verdade universal de maneira simbólica e narrativa. A religião aborda a relação do espírito com o divino e com o absoluto, mas ainda o faz de maneira indireta e através de símbolos e mitos. Filosofia. A filosofia é a forma mais alta de manifestação do espírito absoluto, pois ela revela a verdade de maneira direta e conceitual. Na filosofia, o espírito atinge a autoconsciência plena, compreendendo a si mesmo e a realidade como uma totalidade racional. A filosofia, para Hegel, é a culminação de todo o processo dialético, pois ela integra todos os aspectos do ser em uma síntese final. A totalidade do espírito. No estágio do espírito, a consciência finalmente alcança a compreensão de que ela não é apenas um indivíduo isolado, mas uma parte essencial de uma realidade coletiva e histórica. O espírito é a expressão da vida humana em sua totalidade, incorporando tanto a racionalidade quanto a vida social, cultural e política. A realização do espírito é a realização da liberdade, pois é nesse estágio que a consciência compreende sua própria autonomia e seu papel na construção da realidade. A dialética do espírito mostra que a verdade e a liberdade não são propriedades abstratas ou individuais, mas são alcançadas coletivamente na vida compartilhada com os outros. O espírito absoluto é a culminação desse processo, onde a consciência atinge a plena autoconsciência e a compreensão de sua unidade com o todo. Conclusão. O estágio do espírito representa a realização plena da consciência na fenomenologia do espírito. Aqui, a consciência se reconhece como parte integrante de uma realidade coletiva e histórica, onde a liberdade individual só pode ser realizada em comunhão com a vida social e política. O espírito se manifesta nas instituições, costumes e leis que regulam a vida coletiva, culminando no estado, onde a liberdade individual e coletiva se reconciliam. No espírito absoluto, a consciência atinge a autoconsciência plena, compreendendo sua unidade com o todo e realizando sua liberdade de maneira completa. Após o estágio do espírito, Hegel desenvolve o conceito de espírito absoluto, que é o estágio final da trajetória dialética da consciência em sua obra Fenomenologia do Espírito. Esse é o ponto culminante onde a consciência finalmente atinge a autoconsciência plena, a compreensão total de si mesma e do mundo, integrando todas as contradições enfrentadas nos estágios anteriores. O espírito absoluto representa a reconciliação final entre o sujeito e o objeto, entre o particular e o universal, e entre o individual e o coletivo. O espírito absoluto, a verdade como totalidade. O espírito absoluto é a expressão da verdade como totalidade, o ponto em que a consciência compreende que a realidade não é uma série de partes isoladas, mas uma totalidade orgânica e dialética. Nesse estágio, a consciência não vê mais a verdade como algo exterior a ela mesma, mas sim como algo que ela participa ativamente. O espírito absoluto é o reconhecimento de que a realidade e o pensamento são interdependentes, e que a verdade só pode ser compreendida por meio dessa unidade entre a razão e o ser. Em sua essência, o espírito absoluto é a realização da identidade entre o pensamento e a realidade. Hegel rejeita a ideia de que a realidade possa ser separada da consciência que a conhece. Em vez disso, ele sustenta que a realidade só é plenamente compreendida quando a consciência se torna autoconsciente de sua própria participação no processo da realidade. Assim, o espírito absoluto é o reconhecimento de que a verdade é tanto subjetiva quanto objetiva, envolvendo a reconciliação de todas as divisões anteriores entre sujeito e objeto. As formas do espírito absoluto: arte, religião e filosofia. Hegel articula o espírito absoluto em três formas distintas, que representam diferentes maneiras pelas quais a verdade absoluta é expressa e realizada: religião e filosofia. Cada uma dessas formas é uma maneira de manifestar a unidade entre a consciência e a realidade, embora em níveis diferentes de mediação e abstração. Arte. A arte é a forma mais imediata de expressão do espírito absoluto.
Nela, a verdade é revelada através de formas sensíveis e simbólicas, utilizando imagens e representações que podem ser apreciadas de maneira estética. Na arte, o espírito absoluto se manifesta em obras que expressam a unidade entre o ideal e o material, entre o espiritual e o sensível. No entanto, a arte, apesar de sua beleza e profundidade, é limitada porque apresenta a verdade de maneira indireta, por meio de símbolos e representações sensoriais que não capturam plenamente o conceito racional. Religião. A religião é uma forma mais elevada de manifestação do espírito absoluto do que a arte, pois expressa a verdade universal de maneira mais direta, embora ainda simbólica. A religião envolve a relação do espírito com o divino, com o absoluto, e faz isso por meio de mitos, doutrinas e rituais que revelam a verdade em forma narrativa. Para Hegel, a religião é uma tentativa de capturar a totalidade da existência ao abordar questões fundamentais sobre o ser, o propósito e o destino humano. No entanto, a religião também tem limitações, pois suas representações simbólicas e mitológicas ainda carecem da clareza conceitual da filosofia. Filosofia. A filosofia é o ponto mais elevado da manifestação do espírito absoluto, pois nela a verdade é expressa de maneira conceitual e racional, sem a mediação de imagens sensíveis ou narrativas simbólicas. Na filosofia, o espírito absoluto atinge a plena autoconsciência, compreendendo a si mesmo e a realidade como um todo racional. A filosofia é, para Hegel, o meio pelo qual o espírito absoluto se torna plenamente consciente de sua própria natureza dialética, reconhecendo que todas as divisões e contradições anteriores são superadas em uma totalidade racional. A filosofia é o ponto culminante, onde a consciência se reconcilia consigo mesma e com o mundo, compreendendo que o real é racional e o racional é real. A dialética do espírito absoluto. O processo dialético do espírito absoluto é marcado por uma série de superações e sínteses, nas quais as contradições que surgiram ao longo da trajetória da consciência são resolvidas. Em estágios anteriores, a consciência enfrentava divisões entre sujeito e objeto, entre fenômeno e essência, e entre indivíduo e comunidade. No espírito absoluto, todas essas contradições são integradas em uma síntese superior, onde a consciência percebe que essas divisões são, na verdade, momentos de um processo maior e mais abrangente. A dialética do espírito absoluto não é uma simples negação das contradições, mas uma integração dessas oposições em um todo coerente. O espírito absoluto reconhece que a realidade é um processo em constante movimento, onde cada parte do ser e do pensamento desempenha um papel no desenvolvimento da totalidade. A verdade, assim, não é estática, mas é o resultado de um movimento dinâmico e dialético que envolve a superação contínua das contradições. A reconciliação final. No espírito absoluto, a consciência alcança a reconciliação final entre a subjetividade e a objetividade. Esse é o ponto onde a autoconsciência percebe que ela mesma é parte integrante da realidade e que a verdade não pode ser separada da atividade do próprio espírito. A reconciliação é tanto ontológica, a realidade do ser, quanto epistemológica, a natureza do conhecimento, pois a consciência entende que seu próprio pensamento é o meio pelo qual a verdade se manifesta. Essa reconciliação também tem uma dimensão histórica. Para Hegel, a trajetória do espírito absoluto não é apenas um processo individual, mas é um processo histórico que se desenrola ao longo do desenvolvimento da cultura, das instituições e das formas de vida social. O espírito absoluto se realiza na história, pois é por meio do progresso das civilizações, das ideias e das instituições que o espírito alcança sua plena autoconsciência. Assim, a história humana é vista como o teatro onde o espírito absoluto se manifesta e se realiza. Conclusão. O estágio do espírito absoluto é o ápice do desenvolvimento da consciência em fenomenologia do espírito. Nesse estágio, a consciência atinge a autoconsciência plena, compreendendo a totalidade da realidade como um processo dialético em que sujeito e objeto, pensamento e ser estão unidos. O espírito absoluto se manifesta por meio da arte, da religião e, finalmente, da filosofia, que é a expressão mais elevada da verdade racional. A dialética do espírito absoluto é marcada pela superação das contradições anteriores, culminando em uma reconciliação final entre a consciência e a realidade. Para Hegel, essa é a realização última do espírito humano, onde a liberdade, a razão e a verdade se unem em uma totalidade integrada.